Boa tarde. Na preparação para o Sínodo Extraordinário sobre a Família, que se inicia em outubro, analisamos hoje com Juan Ambrósio o trabalho preparatório que tem vindo a ser feito e a forma como está também a recentrar a pastoral familiar. Antes, porém, queremos destacar alguns temas da atualidade religiosa. João Paulo II, com o seu sofrimento, anunciou o bem ao mundo. A evocação partiu do Papa Francisco na audiência desta quarta-feira, ao recordar o 9º aniversário da morte do beato Karol Wojtyła. L'attesa di questo evento sia per noi l'occasione di prepararsi spiritualmente e per ravvivare il patrimonio della fede da lui lasciato. Imitando Cristo, è stato per il mondo predicatore instancabile della parola di Dio, della verità e del bene. Egli fece del bene perfino con la sua sofferenza. Questo è stato il magistero della sua vita, a cui il popolo di Dio ha risposto con grande amore e stima. La sua intercessione rafforza in noi la fede, la speranza e l'amore. A Europa está a deixar de ser o centro do cristianismo, sobretudo da vida religiosa. O padre José Ornelas Carvalho é superior-geral dos Deonianos desde 2013 e analisa as mudanças em curso. É natural da Ilha da Madeira e cedo ingressou numa congregação religiosa, nos Deonianos. Deixou Portugal há mais de 10 anos para coordenar a congregação em todo o mundo, testemunhando as transformações que a Igreja e a vida religiosa estão a enfrentar na linha dos desafios propostos pelo Papa Francisco. Se nós não partimos das periferias e não damos atenção às periferias, o que vamos ter é uma Igreja ou uma vida consagrada completamente centralizada, que vai ter tendência a ser dogmática, se não, para não dizer, repressora de outras manifestações que são legítimas. Não é que nós fizemos mal na Europa, mas fizemos com o nosso estilo. Agora são precisos outros estilos marcados pelo diálogo intercultural. Hoje entra verdadeiramente a interculturalidade real dentro das nossas congregações e dentro da Igreja. E isto faz-se com sobressaltos, nem sempre é uma transição pacífica, e que se deve aceitar sem dramas, com naturalidade. Porque o confronto de ideias, de estruturas, de modos de ser, faz parte do próprio percurso de uma sociedade e, sobretudo, dentro do Evangelho e da Igreja. Querer impor um modelo igual não funciona, é isso que diz o Papa. E são diferentes os indicadores verificados no terreno pelo padre José Ornelas Carvalho de que o modelo atual não funciona. Desde logo o geográfico, porque a Europa nem sempre está no centro de tudo. Uma das minhas primeiras visitas à Indonésia, tive uma sensação estranha. A uma certa altura, para falar da congregação, eu pedi um mapa do mundo e traçaram-me um mapa do mundo, mas eu não conhecia o planeta, porque nós pomos sempre, começamos lá das Américas, a Eurásia, e eles são lá o extremo oriente, já quase fora do mapa. Eles fazem o contrário, metem as Américas do outro lado e de repente a Ásia está no centro. E isto parece um pormenor sem importância, mas não é. Outro aspecto decorre das estatísticas das várias congregações religiosas. Hoje, dos jesuítas, 1 em cada 4 ou cada 5 dos jesuítas é indiano. Nós éramos, há 20 anos atrás, estávamos 65% dos indianos estavam na Europa. Hoje estamos em 40%, à volta dos 40%, e isto 15 anos depois. E daqui a 15 anos seremos à volta de 15% na Europa. Aos números juntam-se as lideranças. Hoje não partem da Europa para todo o mundo como há pouco tempo. Quando eu fui eleito em 2003 para o Conselho Geral, todos os provinciais, todas as autoridades da África eram europeias. Eu disse, isto nunca mais vai acontecer. E não foi por uma decisão nossa, deste governo. É porque é assim. Os últimos moicanos dos religiosos estão agora, e são poucos.
E, portanto, hoje quase todos os líderes são africanos e, sobretudo, a maioria dos conselhos locais, das autoridades, são esses. Mas isto é recente porquê? Porque também não tínhamos gente local. Isto está acontecendo agora. Projeções de um novo estilo de vida que implicam também a inclusão de uma nova estratégia, a colaboração laical efetiva. Ser religioso hoje não significa retirar-se simplesmente para um mundo de homens ou de mulheres, mas de ter um diálogo com o resto da sociedade, um diálogo que não é simplesmente em que eu faço de mestre para os outros, mas onde nos completamos mutuamente. Normalmente hoje as congregações todas estão a fazer um esforço desta ligação laical, de estar com outras pessoas, em que há um núcleo comunitário, que é próprio dos consagrados, mas onde se abre a novas perspectivas de colaboração e de inserção, que se estão a desenvolver, mesmo com institutos mistos, onde se encontram famílias, onde se encontram consagrados, a nível de celibatários, e que têm projetos comuns ao serviço do Evangelho, ao serviço dos mais pobres, ao serviço da cultura, etc. Indicadores que transformam a vida religiosa e a Igreja Católica, verificados pelo atual superior dos sacerdotes do Coração de Jesus em todo o mundo, para confirmar a atitude fundamental, a ligação entre comunidades crentes e a pessoa humana. Que é preciso dar dimensão humana às nossas comunidades e que a Igreja ou é comunidade de irmãos e de irmãs, e onde se deita especial atenção aos mais carentes, ou então é uma Igreja que pouco tem a dizer ao nosso mundo, mas pouco também dirá sobre o Evangelho. Em junho de 2015, o padre José Ornelas Carvalho termina o segundo mandato como Superior-Geral da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus. A Serra da Arrábida é local inspirador para poetas. O lado místico deste local passa para a pena dos escritores e há quem promova a sua candidatura a Património da Humanidade. A Serra da Arrábida foi e continua a ser um local inspirador para poetas. Com o intuito de promover a candidatura deste local a Património da Humanidade, o Centro de Estudos Bocagianos promoveu um colóquio onde deu a conhecer alguns escritores que se inspiraram na Serra-Mãe, como lhe chamou Sebastião da Gama. Para além do poeta de Azeitão, também o escritor e historiador Jaime Cortesão deu a conhecer, através da sua pena, a Serra da Península de Setúbal. É um homem que está muito moldado, no amor à pátria está muito moldado pela saudade e no caso da Arrábida isso é particularmente visível. Ele considera a Serra da Arrábida, juntamente com o Bussaco e com Sintra, uma das três serras mais típicas de Portugal, considera a de mais variadas perspectivas panorâmicas e dedica ao conjunto da região, dedica 4 crónicas, 4 escritos. Jaime Cortesão colocava poesia na sua prosa. O lado místico da Serra da Arrábida é uma fonte inesgotável para os escritores. Há uma religiosidade profunda, houve místicos na Serra da Arrábida, há uma sagração, uma sacralidade deste território que vai daqui das portas de Setúbal, Palmela e do cerro onde está o Castelo São Filipe, Forte São Filipe, até ao Cabo Especial. A montanha é por natureza sublime e bíblica, um local apelativo que convida a subir e a encontrar o lado emblemático da vida. Lá no alto estarás mais perto do céu. E o que é que nós estamos a fazer aqui senão a subir? O homem é como uma árvore, é dito em termos bíblicos, e as árvores sobem para o céu, não sobem para o lado, quer dizer, sobem, ascendem. Nós somos como elas, portanto, nós crescemos para o céu. E esse é o apelo constante que é feito nos dias de hoje e muito mais quando se está na crise em que nós estamos. Nestes apelos ascendentes, a Serra da Arrábida convida o visitante a parar e a sair de si. O azul e o verde criam magnetismos transcendentes. A Serra da Arrábida, embora tenha várias facetas, mas é profundamente inóspita. É como se o que ficasse fosse o osso, não é? O osso da terra. Ou seja, a ideia de que não te demores na contemplação da florzinha, não te demores na contemplação daquela árvore exótica. Não, que sobe sempre. Apesar das dificuldades das pessoas estarem a sós, as vias de comunicação romperam a privacidade e os refúgios dos poetas, mas a Serra da Arrábida ainda mantém esse elan. Há um momento ali
Hoje, enfim, passa lá uma estrada, mas vamos abstrair da estrada, que eu ainda conheci esse lugar sem estrada, e aí, de repente, o homem está entre dois mundos. O mundo da água, que é um mundo primordial, não é? Todos viemos das águas, e o não rebentar das águas, não é? E, por outro lado, um outro mundo antiquíssimo, que é o das placas tectónicas da Terra, que se vai erguendo lentamente para o céu. E no meio, o campo aberto, que falava Sebastião da Gama, com o Vale de Sesimbra e a Vila de Sesimbra a definir um eixo simbólico e religioso. Este é o universo da Serra da Arrábida, local místico da península de Setúbal, que pretende ser património da humanidade. Num texto do cônego João Aguiar Campos, olhamos agora a liturgia do próximo domingo, por outras palavras. Eis a boa nova. Afinal, os nossos ossos não estão irremediável e definitivamente ressequidos. Afinal, a nossa esperança não está definitivamente sepultada, porque uma voz se eleva e chama do lado de fora dos fracassos e do túmulo. Não importa que tenham passado 3 dias, a força da palavra vence o tempo. Não importa que sejam pesadas as pedras que nos cobrem, ou a vida pareça atada por 1000 ligaduras de fracasso ou de desânimo. Porque o agora de Deus não tem horário humano, e Ele chama para a luz a partir dos locais e dos momentos aparentemente menos adequados. Pelo seu amor, a nossa condição é a luz. São temas em atualização e disponíveis em agência.eclesia.pt. Após a grande adesão que o inquérito às famílias despertou, importa agora analisar os dados dessa consulta que vão sendo conhecidos e a forma como serão tratados no Sínodo. Está connosco Juan Ambrósio, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, Juan. Boa tarde. Obrigado uma vez mais por estar connosco. Um prazer. Foi um sucesso, obviamente, este inquérito, isso já foi por demais noticiado, muita gente a aderir, para isso contribuiu também de forma significativa as plataformas digitais, exatamente, não é? Agora, a questão que nos temos que centrar é nos resultados, naquilo que as pessoas foram colocando, foram digitando nestes formulários, porque realmente há novidade quanto àquilo que as pessoas foram dizendo do que lhes ia tocando ou incomodando ou assaltando sobretudo o ânimo. Neste aspecto do diálogo. Muitas das coisas que as pessoas foram dizendo, algumas já éramos capazes de as intuir, embora haja aqui também realidade nova. Eu destacaria num primeiro momento, de facto, o impacto e o acolhimento que esta consulta, inquérito, tiveram. E foi grande, de facto, um número muito significativo. Ainda em todo o caso, quer dizer, nós contentamos-nos com este número e achamos que ele é muito significativo, mas ele é um número muito pequeno em relação àqueles que se dizem ainda cristãos e católicos, não é? Portanto, isso também é bom termos isso presente. Eu conheço, por exemplo, o impacto que teve a resposta aqui mais no Patriarcado de Lisboa, foi um número muito significativo, 14.000 respostas, a rondar isso, se não me engano. Ora bem, 14.000 pessoas que respondem, ainda que muitas delas tenham respondido em nome de grupos e de movimentos, mesmo assim é um número bastante pequeno. Em todo caso, muito maior do que outro tipo de consultas e noutras ocasiões. E isso é importante ressalvar. Na altura foi dito, não é novidade, isto não é novidade, a Igreja faz sempre uma consulta. Mas não desta maneira. Não desta maneira. E isso fez toda a diferença. Toda a diferença, porque se é verdade que em todos os sinos há uma consulta que é em certo sentido dirigida, ou seja, é
endereçada aos responsáveis das dioceses, que depois escolhem. Esta não foi aberta. E, sobretudo, quando essas consultas eram dirigidas, e bem, portanto, esta movimentação de consultar, a sinodalidade é essa a expressão, é uma realidade na Igreja, ainda que às vezes muito formal e pouco informal. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, reduzida a estes momentos de formalidade e depois não percorre o tecido do viver todo da Igreja, chamada sinodalidade informal, que é talvez ainda mais importante do que esta, mas enfim, essa é outra questão. A verdade é que quando essas consultas eram feitas, eram dirigidas a pessoas que mais ou menos se movimentam dentro do tecido eclesial, digamos assim. A grande novidade aqui é que há muitas respostas que vêm das fronteiras, não é? De gente que está com um pé dentro, um pé fora, ou que está muito encostada à fronteira, ou que não se sente o suficientemente acolhido, ou que não se identifica o suficientemente, que aqui... Ou que não pode passar a fronteira. Exatamente. E se calhar essas questões virão, e essas pessoas sentiram aqui uma oportunidade de poder dizer, e mais, sentiram que havia interesse em escutá-las, e daí, de facto, essas respostas. E eu acho que isto deve ser sublinhado como um aspecto muito, muito positivo. Entre o que vai sendo já conhecido, veio de cima, e recordo aqui palavras do secretário-geral do Sínodo dos Bispos, que ele disse ao Osservatório Romano, ao Jornal do Vaticano, que as respostas ao questionário enviado aos católicos de todo o mundo mostraram muito sofrimento de quem se sente fora da Igreja. Exatamente. E esse é um dado muito curioso, embora essa expressão seja também muito vaga, muito ambígua, e depois ficamos sem saber bem o que é que quer dizer isso do muito sofrimento de quem se sente fora da Igreja. Mas aqui já se revela uma coisa interessante, é que há aqui dois movimentos. Insisto neste primeiro, de uma consulta aberta a toda a gente, que não é, não traz novidade. Tanto que trouxe novidade que as dioceses nem sequer se souberam organizar do ponto de vista de poder, de uma maneira geral, correr mais ou menos em todas do mesmo modo para depois poderem cruzar as informações. Não, cada uma fez um bocadinho à sua maneira e, portanto, isso vai ser uma enorme confusão para tratar os dados, penso eu, não é? Embora esses dados já tenham sido tratados. Mas o movimento contrário é um movimento que a mim me deixa algumas perplexidades. Se houve uma grande abertura de pergunta e respondam, nós, por exemplo, em Portugal, não sabemos quais foram as respostas que foram dadas. E isso também deve ser sublinhado. Ou seja, se calhar houve uma grande dificuldade em cruzar as respostas, prevejo que sim, mas essas respostas, do meu ponto de vista, deveriam ter sido divulgadas ou deverão ainda ser divulgadas. Não faz, do meu ponto de vista, muito sentido que se abra uma consulta e depois nós não sabemos o que é que são as respostas das pessoas. Aliás, outras dioceses, noutros países, disponibilizaram essas respostas. Do que sabemos, de facto, sublinha-se essa dimensão de um grande sofrimento por parte daqueles que se sentem à margem, ou para utilizar uma expressão agora muito na voga, que se sentem nas periferias, não é? Há de facto muitas famílias que se sentem nas periferias porque a sua constituição, porque a maneira como se organizam e como vivem não correspondem àquilo que é chamado o modelo tradicional e sentem-se desamparadas, desacompanhadas e não põem de parte a sua opção crente, a sua opção de fé. E, de facto, sentem-se que há ali um bocadinho um vazio e que rodam nas periferias. E isso gera enormes situações de sofrimento, porque a opção de fé para essas famílias e para os membros dessas famílias faz sentido. E, em todo o caso, o que lhe vão fazendo sentir diariamente é que eles estão à margem do que é, até se utiliza esta expressão, que a mim me faz muita confusão, famílias em situações irregulares. Como se pudesse haver famílias em situações irregulares. Do ponto de vista canónico, sim. Do ponto de vista de uma certa estruturação, há famílias, matrimónios em situação canónica irregular. Agora, uma família não está numa situação irregular no sentido de se está a apostar nas suas relações, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado. Sim, este inquérito deixa de ver alguma necessidade de maior compreensão e acolhimento por parte da Igreja. Exatamente. Não é? Portanto, essa seria uma situação que a mim me parece muito importante dos resultados. Noto outras duas grandes tendências. Uma grande tendência que parece que se sublinha o desconhecimento das famílias em relação a, digamos assim, aquilo que é a doutrina da Igreja e a reflexão da Igreja nesta área. Parece que isso também é uma tendência. Duas respostas que eu tenho tido a alguns inquéritos diocesanos, essa questão surge com toda a clareza. O que é que aqui poderá estar-se a indiciar? Claramente uma deficiente recepção dos documentos, ou seja, os documentos saem e depois não são o suficientemente recepcionados, ou são aqueles aspectos que são quase que tirados do contexto. Mas há aqui, do meu ponto de vista, uma outra coisa que é talvez mais importante e à qual nós não estamos
tão sensíveis, que é as famílias, é verdade, é que não têm sido envolvidas no próprio processo de reflexão acerca daquilo que se pode chamar a doutrina da Igreja enquanto família. Portanto, são muitas vezes olhadas como alguém a que se lhe dá já uma doutrina acabada, elaborada e da qual verdadeiramente não fizeram parte nos processos de reflexão. E talvez também por isso evidenciam e já o manifestaram a dificuldade na transmissão da fé. Com certeza. E esse é o terceiro aspecto que claramente parece surgir destas respostas, é que as famílias revelam e dizem-no isso, que têm uma enorme dificuldade em fazer os processos de transmissão da fé. Também aqui há problemas muito interessantes, porque, por exemplo, porquê essa enorme dificuldade em fazer os processos de transmissão da fé? Porque a maior parte daqueles que estão a transmitir fazem parte de outra geração, de outra situação eclesial, até de outra maneira de viver a fé do que aqueles que estão, as gerações às quais estão a ser transmitidas. Há aqui uma decalagem de situações e nós não estamos muito atentos a isso. O próprio conceito de transmitir é hoje muito questionado do ponto de vista o que é que se transmite. Mas a fé não é um dom, não é uma experiência. Esse dom já é transmitido de modo fechado, a experiência já está toda acabada e eu transmito-a para que seja simplesmente replicada. Por isso há até novas propostas na própria organização da atividade pastoral e na própria expressão, e fala-se hoje numa pastoral de gestação da fé, em vez de simplesmente uma pastoral de transmissão da fé. Ou seja, a preocupação de fazer com que a fé seja gestada pelo próprio, sempre com a ajuda de outros, sempre através do testemunho, sempre no contexto da relação, mas não seja simplesmente um processo que eu entrego-te algo que tu tens que replicar. É despertar a vontade de descobrir a fé e não a própria expressão entregar um pacote já pronta. Exatamente. E isso levanta aqui enormes problemas, não é? Muito bem, é uma análise que fizemos então em torno desta dinâmica familiar, já muito na perspectiva do trabalho em direção Há pistas muito interessantes a percorrer. Voltaremos então a conversar sobre estes temas. Muito obrigado pela tua presença entre nós. É um prazer. As expectativas em torno do Sínodo sobre a família, marcado para outubro no Vaticano, e as consequências esperadas para a forma como a Igreja se relaciona com a família. Foi o programa Eclésia que volta amanhã a estar consigo. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.